Nos últimos dias de verão, costumam cair aguaceiros repentinos. Aquele tipo de chuva que não avisa, que chega de rompante como se quisesse levar toda a poeira e também as últimas esperanças das pessoas. Eu estava parado, petrificado, sob o telhado de zinco da oficina metalomecânica, a olhar para o selo de penhora vermelho vivo, quadrado e frio, colado sobre o portão de ferro enferrujado. Era o trabalho de uma vida inteira. O suor e as lágrimas de mais de uma década a lutar com a soldadura e o torno. E agora, jazia inerte como um corpo sem alma sob o véu branco da chuva. À minha volta, 5 ou 6 dos meus operários ainda não se tinham ido embora. Estavam ali, com os seus fatos macaco manchados de óleo e graxa. As mãos, calejadas de segurar o maçarico de soldar e os alicates, agora entrelaçavam-se, desajeitadas. Não me atrevia a olhar para eles, porque sabia que por trás de cada um daqueles homens havia uma família, filhos à espera do dinheiro para o material escolar, esposas que ansiavam pelo salário ao fim do mês para pagar as contas da água, da luz e da comida. O senhor Mateus, o mestre de oficina que me acompanhava desde o início, aproximou-se lentamente, pousou a sua mão pesada no meu ombro e suspirou. O seu suspiro pareceu abafar o som da chuva a bater no zinco. Trazia consigo a dor de um homem que já provara todos os amargos da vida. Deixa lá, Arthur. A vida tem altos e baixos. Não te atormentes tanto. Nenhum de nós te culpa, disse o senhor Mateus, com a voz rouca do fumo do tabaco e do pó de ferro. Esbocei um sorriso amargo. Como poderia não me atormentar, quando os meus próprios erros de cálculo e uma maré de azar nos tinham empurrado a todos para este beco sem saída? As dívidas acumulavam-se com juros sobre juros, as encomendas eram canceladas devido ao aumento do preço das matérias-primas. E até a traição daqueles que eu antes chamava de irmãos me transformou de um dono de oficina conceituado num homem falido, afogado em dívidas. Olhei para a avenida, onde o trânsito continuava a fluir apressadamente sob a chuva. A vida seguia o seu curso. Apenas o meu mundo se desmoronava. Pedaço a pedaço, a chuva intensificou-se, a água escorria do telhado em torrentes, salpicando-me o rosto com um frio cortante. Pedi aos homens que fossem para casa, prometendo que lhes ligaria para pagar os salários assim que conseguisse arranjar o dinheiro. Mas até eu sabia quão frágil e vazia era essa promessa. Só quando a silhueta do último operário desapareceu na cortina de chuva, é que me atrevi a deixar-me cair no chão de cimento úmido. O frio que subia do chão não era nada comparado ao gelo que se formava no meu coração. Tirei do bolso um maço de cigarros amarrotado. Tentei acender um, mas o vento e a chuva apagavam a chama. A sensação de impotência tomou conta de mim. Apeteceu-me gritar no meio da rua, mas a minha garganta estava amarga, incapaz de emitir um único som. Naquele momento de desespero, a imagem do meu antigo sogro, o velho Ramiro, surgiu na minha mente como um fantasma do passado. Ao longo dos últimos 13 anos, tinha tentado apagar aquele nome da minha memória. Jurara a mim mesmo que nunca perdoaria o velho traidor que me roubou o capital que me restava. Se não fosse por ele, talvez a minha oficina não tivesse chegado a este ponto. Se não fosse pela dívida de 50.000 euros daquele ano, eu poderia ter investido em mais maquinaria, poderia ter sobrevivido a estas épocas de crise. Quanto mais pensava, mais o ódio ardia dentro de mim. Era a única coisa que ainda me aquecia naquela chuva fria. Mas era também o veneno que me corroía a alma todos os dias. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol começaram a espreitar por entre as folhas das árvores, procurei um quiosque de bebidas num pequeno largo perto do banco. Precisava de clareza, mesmo que amarga, para enfrentar a dura realidade. A dona do quiosque era uma mulher de certa idade, com um olhar perspicaz e compreensivo. Colocou à minha frente uma bica bem forte, de um castanho tão escuro como as minhas preocupações. Dei um gole. O amargor do café espalhou-se pela minha língua, deixando um travo acre na garganta. Tal como a minha vida neste momento, sem um pingo de doçura. Puxei da pasta os papéis da dívida, números inanimados com o peso de uma tonelada. A dívida total ascendia a mais de 100.000 euros. Um valor inimaginável para alguém na minha situação. A minha última esperança era o crédito pessoal que tinha solicitado ao banco na semana anterior. Tinha rezado, tinha esperado que a reputação dos meus bons anos de negócio me ajudasse a superar este obstáculo. Mas, ao olhar para o telemóvel silencioso, percebi que essa esperança se desvanecia a cada segundo que passava. Sentado no quiosque,
Não consegui deixar de pensar em Sofia, a minha ex-mulher, que me deixou após conflitos insanáveis. Sofia era uma mulher bondosa, mas demasiado fraca perante a crueldade do pai. Na altura, quando enlouqueci por o Sr. Ramiro me ter enganado e levado os 50.000 euros, Sofia limitou-se a chorar. Não se atreveu a ficar do meu lado, nem a criticar o pai. O seu silêncio foi a facada final que cortou o laço entre nós. Divorciamo-nos discretamente, deixando a nossa filha pequena ao seu cuidado. Desde então, mergulhei no trabalho, tentando ganhar o máximo de dinheiro possível para provar que conseguia viver bem sem eles. Mas, afinal, esse esforço era apenas uma forma de fugir da dor e do ódio. Olhei para o meu antigo cartão de cidadão. A fotografia, tirada há 10 anos, mostrava um homem diferente. Na altura, eu estava cheio de entusiasmo, os meus olhos brilhavam com ambição. Agora, ao olhar-me ao espelho, via apenas um homem de meia-idade com a pele acinzentada, olheiras profundas e as rugas do fracasso. Perguntei a mim mesmo onde tinha errado. Teria sido por confiar demasiado nas pessoas, ou por ter sido demasiado frio com aqueles que mais amava? Nesse preciso momento, o telemóvel no meu bolso vibrou. Era um número do banco. Respirei fundo, tentando que a minha voz não tremesse ao atender. Do outro lado, uma voz feminina, profissional mas fria, informou-me que o meu pedido de crédito tinha sido recusado porque o sistema indicava que eu estava na lista negra de devedores do Banco de Portugal há mais de uma década. Uma dívida da qual eu nem me lembrava de ter assinado. O mundo desabou sob os meus pés mais uma vez. Na lista negra. Como era possível? Se sempre me esforcei por pagar todos os meus créditos a tempo, levantei-me de um salto, ignorando o olhar espantado da dona do quiosque. Corri em direção ao imponente edifício do banco do outro lado da rua. Precisava de uma explicação plausível. Não podia deixar que a minha vida acabasse de uma forma tão absurda. O átrio luxuoso do banco, com o ar-condicionado a zumbir e um perfume subtil no ar, fez-me sentir deslocado. Fui a um balcão, tentei explicar a minha situação à jovem funcionária, mas só recebi acenos de cabeça pesarosos e respostas automáticas. Quando comecei a perder a calma e a levantar a voz, um homem de fato, com cerca de 40 anos, saiu de um dos gabinetes. Olhou-me de cima a baixo, dos sapatos de couro gastos ao rosto encovado, e franziu ligeiramente o sobrolho ao ver o meu cartão de cidadão sobre o balcão. O senhor é o Arthur Mendes, dono da oficina metalomecânica em Marvila, certo? Perguntou o homem, com uma voz calma e autoritária. Acenei que sim, pensando que seria mais uma recusa educada, mas, para minha surpresa, ele fez-me sinal para o seguir. Eu sou o Miguel, o gerente desta agência. Por favor, acompanhe-me ao meu gabinete. Há algumas questões sobre o seu processo que precisam de ser esclarecidas. Segui Miguel até ao seu gabinete privado. A sala era espaçosa, decorada de forma simples mas requintada, com quadros de paisagens nas paredes e uma estante cheia de livros. Miguel serviu-me uma chávena de chá de cidreira e abriu um dossiê volumoso sobre a mesa. Esperei, ansioso, com o coração a bater como um tambor. Senhor Arthur, na verdade, a razão pela qual o sistema o sinalizou não se deve a nenhum empréstimo por pagar, mas sim porque o seu nome consta numa lista de bens bloqueados por disposição especial. Miguel fez uma pausa para observar a minha reação. Fiquei perplexo. Bens bloqueados? Eu não tenho nenhuns bens de valor para serem bloqueados, senhor gerente. Miguel não respondeu de imediato. Folheou algumas páginas e, de repente, fez uma pergunta que me deixou gelado. O senhor conhece um senhor chamado Ramiro Alves? Aquele a quem chamavam o velho Ramiro, o sucateiro, da sua antiga zona de residência? Aquele nome ecoou como um trovão, fazendo-me tremer. A imagem do velho de ar sofrido, aspecto miserável, com um saco de sucata às costas, reapareceu vividamente. Durante 13 anos, tentei esquecer-lo, jurei nunca mais ter nada a ver com ele. Por que é que agora, no meu pior momento, aquele nome surgia nesta sala luxuosa? Ele era o meu sogro. Respondi, com a voz embargada pela raiva que me subiu à garganta. Mas cortamos relações há muito tempo. Ele roubou-me uma grande quantia de dinheiro e desapareceu da minha vida há 13 anos. Por favor, não mencione o nome desse homem à minha frente. Miguel suspirou. Empurrou na minha direção um envelope antigo, com as bordas gastas e que parecia ter sido aberto e lido várias vezes.
Senhor Arthur, talvez haja muitas coisas que o senhor não sabe sobre esse homem. O senhor Ramiro faleceu na semana passada, na sua casa degradada. E antes de morrer, deixou um testamento especial no nosso banco. E o nome Arthur Mendes é a única chave para desvendar este segredo. Fiquei paralisado. O Ramiro morreu. O velho avarento e cruel estava morto? Senti uma onda de emoções contraditórias. Não era alegria, nem tristeza, era um vazio estranho. Olhei fixamente para o envelope sobre a mesa, a minha mão tremia, sem coragem para lhe tocar. Algo no ar estava a mudar. Uma verdade estava prestes a ser revelada. E eu tinha medo do que estava para vir. Miguel olhou para mim com compaixão. Ele sabia que, a partir daquele momento, a minha vida tomaria um rumo completamente diferente. Um rumo que, nos últimos 13 anos, eu nunca me atrevera a sonhar. O nome Ramiro, o sucateiro, ressoou no luxuoso gabinete do gerente Miguel como uma nota desafinada. Era um nome velho, enferrujado, que cheirava a sacos de sucata amontoados num beco estreito. Um contraste total com o perfume caro e a luz suave do local. Senti o peito apertar. Sempre que aquele nome surgia, as memórias de há 13 anos voltavam como uma besta selvagem, rasgando a minha alma com feridas que nunca tinham cicatrizado verdadeiramente. Olhei para Miguel. Os seus olhos transmitiam uma calma estranha. Parecia que ele guardava um segredo do qual eu, o protagonista, seria o último a saber. Senhor Arthur, compreendo os seus sentimentos. O ódio muitas vezes cega-nos para outras facetas de uma pessoa, mas, na minha posição de bancário, olho apenas para os números e para os compromissos legais, disse Miguel, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa de vidro. Que números? Que compromissos? Exclamei, incapaz de conter a raiva. Ele roubou-me tudo o que eu tinha. Obrigou-me a recomeçar do zero. Ele transformou-se num velho avarento, a viver às escondidas como um criminoso. E agora, depois de morrer, ainda me deixa com um nome na lista negra? Miguel não se abalou com a minha agressividade. Empurrou o dossiê na minha direção, apontando para uma linha a vermelho, cuidadosamente assinalada. Esta é a razão pela qual o seu pedido de crédito foi bloqueado. O seu nome não está na lista negra por dívidas por pagar, mas sim na categoria de patrimônio pendente de execução testamentária. O senhor Ramiro Alves abriu uma conta poupança especial aqui há 13 anos. E no contrato, o senhor é o único beneficiário em caso de falecimento dele. Com uma condição: a conta só seria ativada se o senhor enfrentasse uma grande dificuldade financeira, ou quando ele já não estivesse vivo. Fiquei atônito, como se alguém me tivesse dado uma pancada forte na nuca. Os meus ouvidos zumbiam. O som do ar-condicionado tornou-se subitamente ensurdecedor. Uma conta poupança. Beneficiário. Aquelas palavras não pareciam combinar com um velho sucateiro. O homem que eu amaldiçoava todas as noites como um ladrão, que tinha destruído o futuro do seu próprio genro. Folheei as páginas. As letras e os números dançavam à minha frente como uma piada cruel do destino. O senhor não ouviu mal. Esta quantia foi depositada religiosamente pelo senhor Ramiro todos os meses. Começando logo após o dia em que o senhor diz que ele lhe roubou o dinheiro, a voz de Miguel baixou, carregada de uma profunda reflexão. Ele vivia a recolher sucata, mas todos os meses vinha aqui com um saco de moedas e notas pequenas. As mãos dele, negras de ferrugem e óleo, alisavam cada nota antes de a entregar ao funcionário. Uma vez, pensamos em recusar aquele dinheiro miúdo porque demorava demasiado tempo a contar. Mas o olhar suplicante do velho fez-nos ceder. Deixei-me cair na cadeira, a cabeça a andar à roda com imagens sobrepostas. De um lado, o velho Ramiro a ajoelhar-se para me pedir os 50.000 euros. Do outro, a imagem dele a vaguear pelas ruas, recolhendo latas de cerveja vazias sob o sol abrasador de Lisboa. Por quê? Por que é que ele fez aquilo? Se queria devolver-me o dinheiro, por que é que encenou uma peça tão cruel? Durante 13 anos, o ódio que eu alimentara por tanto tempo de repente embateu contra um muro de pedra. Não desapareceu de imediato, mas começou a rachar, revelando espaços escuros e cheios de perguntas sem resposta. Miguel deu-me um copo de água e acrescentou suavemente: a verdade raramente está naquilo que vemos com os nossos olhos, senhor Arthur. Às vezes, a escuridão esconde os sentimentos mais profundos. O senhor Ramiro partiu silenciosamente na sua casa-armazém, mas preparou-lhe um caminho, mesmo depois de regressar ao pó.
Peguei no copo com a mão a tremer tanto que a água se entornou. O nome Ramiro Alves já não era um fantasma sombrio. Começava a ganhar os tons cinzentos do sofrimento e do sacrifício. Perguntei-me quem eu era nesta história. Uma vítima digna de pena ou um tolo cego pelo ódio durante mais de uma década? A sala silenciosa tornou-se subitamente sufocante. Precisava de sair dali. Precisava de ir àquela casa degradada para encontrar uma resposta que só os mortos podiam dar. Ao sair do banco, vagueei pelas ruas como uma alma penada. As memórias de há 13 anos, o momento em que a minha vida mudou de rumo, voltaram em força, como uma inundação. Naquela altura, eu tinha acabado de me divorciar de Sofia, um casamento que não terminou por falta de amor, mas pelo ego desmedido de um homem com uma ambição cega de enriquecer. Tinha pouco mais de 30 anos e 50 mil euros de capital. Depois de anos a trabalhar em grandes obras, sentia-me tão confiante que roçava a arrogância, acreditando que podia transformar aquele dinheiro em milhões num curto espaço de tempo. No meio da instabilidade emocional após o divórcio, uns velhos amigos apresentaram-me um esquema de investimento, um projeto de enriquecimento rápido. Pintaram-me um cenário glorioso, resorts de luxo, criptomoedas a disparar e uma rede global de membros. Como uma mariposa atraída pela luz, atirei-me àquela chama falsa, tão obcecado que decidi investir os 50 mil euros, o último capital que tinha para abrir a oficina, naquele poço sem fundo que era um esquema em pirâmide disfarçado. Sofia suplicou-me, em lágrimas, que não o fizesse, mas eu ignorei-a, considerando-a um obstáculo, uma mulher medrosa sem grandes ambições. Foi precisamente quando me preparava para transferir o dinheiro aos burlões que o Sr. Ramiro apareceu. Naquela época, ele ainda era um mestre de ofício respeitado na zona. Apesar da idade, as suas mãos ainda eram ágeis. Procurou-me numa tarde. O seu rosto, já marcado pelo tempo, estava ainda mais carregado de preocupação. Disse-me que Vasco, o seu filho mais novo viciado no jogo, tinha sido raptado por agiotas. Ameaçavam partir-lhe as mãos se ele não arranjasse 50 mil euros para pagar a dívida naquela mesma noite. Lembro-me vividamente da cena. O homem de quase 70 anos, o sogro que eu um dia respeitara, ajoelhado aos meus pés no meio do pátio da oficina que eu acabara de alugar. Chorou, implorou-me que salvasse o único irmão de Sofia. O meu coração dividia-se entre a raiva e a pena, mas o egoísmo falou mais alto. Pensei no dinheiro que estava prestes a investir e nos lucros enormes. Pensei que, se lhe o desse, perderia a minha oportunidade de mudar de vida, mas ao ver Sofia a soluçar a um canto e o desespero do pai, cedi e entreguei-lhe a mala com o dinheiro. Considere isto como um pagamento pela filha que me deu, mas é a última vez. Depois de hoje, não nos devemos mais nada, disse-lhe com uma voz fria e cruel. O Sr. Ramiro pegou na mala, as mãos a tremer, abraçando-a como se fosse a sua própria vida. Não disse uma palavra. Apenas me olhou de uma forma muito estranha, um olhar que só agora percebo que não era de humilhação, mas de uma dor profunda. Uma semana depois, quando fui à casa dele para saber como estavam as coisas, ele expulsou-me aos gritos. Gastei o dinheiro todo. O Vasco não se salvou. Nem penses em reaver um cêntimo desta casa. Desaparece da minha vista, gritou, antes de bater com a porta na minha cara. A partir daquele dia, tornei-me outra pessoa. O ódio cresceu e incendiou-se dentro de mim, transformando-me num homem frio que só pensava em dinheiro. Pensei que tinha sido o Sr. Ramiro a empurrar-me para a miséria, obrigando-me a levar mais 10 anos para reerguer a oficina. Jurei nunca mais olhar para a cara dele, nunca mais pôr os pés naquela casa. Mas agora, sentado no meio destas memórias fragmentadas, comecei a perceber uma verdade dolorosa. O dia em que ele me roubou os 50 mil euros foi o mesmo dia em que o esquema em pirâmide ruiu completamente, levando milhares de pessoas ao suicídio e à prisão por dívidas. O Sr. Ramiro não roubou o dinheiro para salvar um filho jogador. Ele roubou a minha cegueira para me dar uma saída. Naquela noite, deitado no quarto apertado e úmido de uma pensão, não consegui pregar olho. O som da chuva lá fora lembrou-me da noite fatídica de há 13 anos. A noite em que uma batida na porta, à meio da noite, mudou completamente o rumo da minha vida. Na altura, eu e Sofia ainda vivíamos juntos num apartamento antigo de um bairro social. A vida não era abastada, mas a casa estava sempre cheia do riso da nossa primeira filha. No entanto,
A ambição de enriquecer rapidamente transformou-me num homem irritadiço que passava os dias mergulhado em números e seminários de como ficar rico cheios de mentiras. Por volta das 2 da manhã, ouviu-se uma batida na porta, insistente mas fraca. Sofia acordou assustada, e eu, irritado, levantei-me de rompante para abrir. À minha frente estava o senhor Ramiro, despenteado, a roupa encharcada pelo orvalho da noite, o rosto pálido e a respiração ofegante. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele agarrou-me as mãos, a voz a tremer como se estivesse prestes a chorar. Arthur, peço-te, por favor, salva o Vasco. Ele foi um tolo, meu filho. Olhei para Sofia, que também já se tinha levantado, os olhos arregalados de medo. Ainda me lembro da irritação que senti. Eu precisava de dinheiro para o negócio da minha vida, e aquele velho aparecia a pedir-me para salvar um parasita. Vasco, o irmão de Sofia, sempre fora um espinho cravado na minha carne. Um vadio, viciado no jogo, que só sabia extorquir dinheiro aos pais para queimar nos casinos. Pai, já lhe disse tantas vezes, o Vasco tem de ser responsável pelos seus atos. Gritei, tentando soltar-me. Estou prestes a fazer um grande investimento. Os 50.000 euros são tudo o que tenho. Não posso dar-los para eles queimar no jogo. Mas o senhor Ramiro não me largou. Ajoelhou-se no chão frio. Os seus velhos joelhos bateram com força nas lajes, produzindo um som seco que me apertou o coração. Eu sei que é difícil para ti, mas eles estão a manter-lo refém num armazém em Caxias. Vão cortar-lhe as mãos. Meu filho, ele é irmão da Sofia. É meu filho. Peço-te, serei teu escravo para o resto da vida para te pagar. O choro do velho pai na calada da noite era de cortar a alma. Sofia ajoelhou-se ao lado dele. Não disse nada, apenas me olhou com os olhos cheios de lágrimas, um olhar de súplica e desespero. Eu estava ali, dividido entre o futuro brilhante com que sonhava e os laços familiares à beira do abismo. Naquele momento cruel, o meu lado humano venceu a ganância. Fui ao quarto, peguei na mala cheia de maços de notas de 50 euros, novinhas em folha, e coloquei-a nas mãos do senhor Ramiro. Toma, pai. São 50.000 euros, todo o meu capital. Depois de o salvares, diz-lhe para ir para longe, para nunca mais me aparecer à frente. A minha voz embargou-se, de pena pelo dinheiro e de raiva. O senhor Ramiro pegou na mala. O seu olhar era complexo. Havia alívio, dor, mas também algo mais profundo que um jovem impetuoso como eu não conseguia entender na altura. Levantou-se, sem uma palavra de agradecimento, e saiu cambaleando para a escuridão. As suas costas curvadas, sob a luz amarelada do candeeiro de rua, pareciam solitárias e desamparadas. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de vazio. O dinheiro desaparecera, e com ele o meu sonho de enriquecer. Mas o pior foi que, poucas horas depois, os noticiários não paravam de falar de uma rede de burla em pirâmide, de âmbito internacional, que tinha sido desmantelada. A sede em Lisboa fora selada. Os cabecilhas tinham fugido com todo o dinheiro dos investidores. Fiquei paralisado na cadeira, o suor a escorrer-me pela testa. Se na noite anterior não tivesse dado o dinheiro ao senhor Ramiro, agora estaria falido, e talvez até a enfrentar a justiça por ter aliciado outros a entrar no esquema. No entanto, em vez de gratidão, o ódio começou a crescer em mim quando percebi que ele tinha desaparecido com o dinheiro sem uma única explicação. Sempre que o procurava para perguntar, ele insultava-me e enxotava-me, transformando-se num velho horrível aos olhos de todos. Aquela encenação foi demasiado cruel. Fez-me acreditar que tinha sido enganado pela minha própria família. Agora, 13 anos depois, quando a verdade começou a vir ao de cima no gabinete de Miguel, percebi que aquela batida na porta não fora uma extorsão, mas um resgate da minha própria alma. O senhor Ramiro escolheu carregar a culpa, escolheu viver uma vida de miséria para me garantir um futuro que eu quase destruí com as minhas próprias mãos. Depois daquela noite em que entreguei os 50.000 euros, entrei num estado de limbo, entre uma falsa tranquilidade e uma ansiedade extrema. Tranquilidade por ter salvo uma vida, mas ansiedade porque o meu futuro e o da minha família se tornaram mais incertos do que nunca. Sofia olhava para mim com gratidão. Apertava-me a mão e soluçava, dizendo que faria tudo para recomeçarmos do zero. Mas naquela altura, eu só sentia um vazio gelado. Aquele dinheiro não era apenas dinheiro. Era todo o meu orgulho. O objetivo pelo qual eu tinha derramado tanto suor. Entregar.
Lua um parasita como o Vasco era como cortar as minhas próprias asas. Nos dias que se seguiram, a minha oficina recém-alugada estava deserta. Não havia máquinas, nem dinheiro para comprar matéria-prima. Os operários olhavam para mim e depois para a oficina vazia, suspirando. Evitei toda a gente. Passava os dias fechado num pequeno escritório a fumar incessantemente, até o ar ficar irrespirável. Esperei por notícias do Sr. Ramiro. Esperei por um compromisso ou, pelo menos, por uma pergunta sobre a minha situação. Mas a casa do meu ex-sogro continuava em silêncio, o portão de ferro trancado. Os vizinhos diziam que ele tinha levado o Vasco para longe, para fugir dos credores. A desilusão transformou-se em raiva. Descarreguei em Sofia, culpando-a por ter um pai e um irmão terríveis que tinham arruinado a nossa família. Os jantares, antes acolhedores, resumiam-se agora ao som dos talheres e a suspiros pesados. Sofia apenas chorava de cabeça baixa. As suas lágrimas, para mim, já não eram de compaixão, mas um lembrete do meu fracasso retumbante. Comecei a duvidar da minha decisão. Teria sido ingênuo ao acreditar nos laços familiares, acabando por colher apenas amargura? Foi esse remorso que me cegou quando as notícias do esquema em pirâmide vieram a público. Em vez de me sentir sortudo, passei a odiar ainda mais o Sr. Ramiro. Assumi que ele tinha pressentido o perigo e encenado a peça do resgate do filho para se apropriar legalmente do meu dinheiro. Essa desconfiança era como um vírus venenoso. Infiltrou-se em cada célula, fazendo-me ver mentiras por todo o lado. Decidi ir ter com o Sr. Ramiro uma última vez, para esclarecer as coisas. Se ele não me devolvesse o dinheiro, pelo menos teria de me dar uma declaração de dívida ou uma promessa clara sobre o prazo de pagamento. Mal sabia eu que essa decisão fatídica de ir cobrar a dívida seria a facada final que cortaria a nossa relação de pai e filho, arrastando-nos para uma guerra de ódio que duraria mais de uma década. Uma semana após o suposto resgate do Vasco, fui à antiga casa do Sr. Ramiro. Era meio-dia, o sol queimava, e o meu coração ardia de raiva. Disse a mim mesmo que tinha de ser forte. Não podia deixar que as lamentações de pobreza me comovessem. Bati à porta com força. O som ecoou secamente no beco silencioso, fazendo com que alguns vizinhos espreitassem. Passado um bocado, a porta de ferro enferrujada abriu-se lentamente. O Sr. Ramiro apareceu, mas não com o ar miserável e suplicante da outra noite. Estava ali, de costas direitas, o rosto frio como pedra e os olhos profundos, sem um pingo de emoção. Pai, vim perguntar sobre os 50.000 euros. O senhor disse que depois de salvar o Vasco, trataríamos da dívida. Como é que ele está? Tentei manter um último pingo de respeito na voz. O Sr. Ramiro esboçou um sorriso desdenhoso. Dinheiro? Gastei-o todo. O Vasco também já se foi. Não venhas para aqui chatear-me. Deste-me o dinheiro por tua vontade. Eu não te obriguei. Fiquei paralisado, como se tivesse levado uma bofetada. Os meus ouvidos zumbiam. As suas palavras eram como agulhas a perfurar-me o coração. Como é que um pai podia mudar de cara tão depressa? Há poucos dias, ajoelhava-se a suplicar, jurando ser meu escravo. E agora, negava tudo, como se eu fosse um estranho a tentar extorquí-lo. A raiva explodiu. Agarrei-o pelos colarinhos e gritei no meio da rua. O que é que disse? Gastou tudo, era o capital da minha vida, o dinheiro para abrir a oficina e sustentar a sua filha. Que raio de pai é você? O Sr. Ramiro não se intimidou. Empurrou-me com força. A sua voz tornou-se dura e venenosa. Não metas a Sofia nisto. Tens dinheiro e não o sabes guardar. Só pensas em ganância. Ias atirar-lo para esses esquemas fraudulentos e agora culpas-me a mim? Fica a saber, a partir de hoje, nunca mais metas os pés nesta casa. Um genro como tu, não me faz falta nenhuma. Dito isto, bateu com a porta, o som do ferro a ecoar de forma definitiva. Fiquei ali, sob o sol do meio-dia, o coração a transbordar de amargura. A bofetada da realidade doeu mais do que qualquer falência. Tinha perdido dinheiro, confiança e, mais importante, tinha perdido aquele a quem um dia chamei de pai. A partir daquele dia, jurei a mim mesmo que nunca perdoaria o Sr. Ramiro. Iria tornar-me rico, bem-sucedido, para um dia poder estar à frente dele e provar que não precisava da ajuda de nenhum traidor. Mal sabia eu que aquela sua crueldade era a máscara perfeita para me proteger da falência e dos olhares dos mal-intencionados. Mas, na altura, eu era apenas um homem cego pelo ódio, dando início a uma longa jornada na escuridão do ressentimento. Com o passar dos anos,
Comecei a reerguer a minha carreira a partir dos destroços. Trabalhei como um louco, dia e noite, sem descanso, para reabrir a minha oficina metalomecânica. Sempre que o cansaço me vencia, a imagem do rosto frio do Sr. Ramiro daquele dia surgia como um estimulante, empurrando-me para a frente. Tive mais sucesso, o dinheiro começou a sobrar, mas o meu coração tornava-se cada vez mais seco. Divorciei-me de Sofia porque não suportava ver a sombra do pai traidor nos seus olhos todos os dias. Ocasionalmente, ouvia falar do Sr. Ramiro através de conhecidos. Diziam que ele se tinha transformado num verdadeiro sucateiro. Já não trabalhava como mestre de ofício, não convivia com ninguém. Passava os dias a vaguear num carrinho de mão velho, percorrendo os becos para apanhar garrafas de plástico e pedaços de ferro. Uma vez, cruzei-me com ele por acaso. Estava agachado debaixo de uma mesa numa esplanada, a apanhar as latas de cerveja que os clientes tinham acabado de atirar para o chão. Ao ver o seu aspecto sujo, as roupas rasgadas e as mãos negras, não senti pena, apenas um desprezo profundo. É o karma, pensei. Quem rouba o genro, acaba a vida a apanhar lixo. Pensei isto enquanto passava por ele na minha mota nova, acelerando de propósito para que a poeira o cobrisse. O Sr. Ramiro pareceu não notar a minha presença. Continuou o seu trabalho, os olhos fixos no chão, como se procurasse algo precioso no meio do lixo. Uns diziam que ele apanhava sucata para sobreviver. Outros, que tinha enlouquecido depois do filho mais novo ter desaparecido. Mas ninguém sabia o que ele fazia com o pouco dinheiro que ganhava todos os dias. A presença daquele velho sucateiro tornou-se uma mancha na memória do bairro, e para mim, era um lembrete de um passado humilhante que eu queria apagar. Nunca me perguntei por que é que um mestre de ofício tão talentoso tinha escolhido uma profissão tão degradante. Nunca questionei por que é que ele vivia na miséria, numa casa cheia de lixo, quando a sua filha ainda estava disposta a cuidar dele. Só sabia que, sempre que o via, o ódio dentro de mim ganhava mais força. Queria que ele vivesse muito tempo naquela pobreza, para provar o castigo da sua consciência. Mas afinal, o karma que eu tanto desejava era o sacrifício silencioso que ele fazia por mim. Aquele velho sucateiro usava as moedas sujas de pó e suor para construir um futuro que eu tinha perdido. E então, o dia que eu não esperava, mas pelo qual também não senti tristeza, chegou. O Sr. Ramiro morreu. A notícia chegou-me numa tarde de chuva miudinha, enquanto eu estava ocupado com as últimas encomendas do ano. Sofia ligou-me, a voz embargada pelos soluços, a dizer que o pai tinha partido. Morreu pacificamente durante o sono, no meio dos sacos de sucata. Ouvi a notícia com uma calma estranha. Senti até um certo alívio. Alívio para ele, daquela vida humilhante. E alívio para mim, da assombração de um devedor. Fui tratar do funeral com a atitude de quem cumpre uma última obrigação para evitar o falatório. O funeral foi silencioso, desoladoramente vazio. Apenas alguns vizinhos bondosos e alguns velhos amigos de Sofia vieram prestar homenagem. Não havia coroas de flores vistosas, nem música fúnebre, apenas o cheiro a incenso a pairar na casa velha e fria. Fiquei a um canto, a olhar para o caixão barato que eu próprio pagara, o coração ainda cheio de ressentimento. Pensei, finalmente, levou o segredo dos 50.000 euros para o túmulo. Sem um pedido de desculpas, sem um pingo de remorso. Sofia chorou até desmaiar ao lado do caixão, enquanto eu mantinha uma expressão fria. Olhei para os sacos de lixo empilhados à volta e senti um arrepio. Por que é que, mesmo na morte, ele tinha de se agarrar àquele lixo? Por que é que não usou o dinheiro que me roubou para viver uma vida um pouco melhor? O desprezo que sentia atingiu o auge. Só queria despachar tudo rapidamente para voltar ao meu trabalho. Quando a cerimônia terminou, segui o cortejo fúnebre até ao cemitério. A chuva miudinha continuava a cair. As gotículas pousavam no retrato do Sr. Ramiro, que mostrava o seu cabelo já grisalho, o que me causou um breve aperto no coração, que logo afastei. Tratei de lhe arranjar um funeral, levei-o ao seu último descanso. A dívida familiar entre nós estava, a partir daquele momento, totalmente saldada. Mal sabia eu que, após aquele funeral discreto, uma verdade chocante seria revelada no banco, transformando a minha frieza num remorso avassalador. E a morte do velho sucateiro não era o fim, mas o início de um doloroso despertar na minha alma. Depois do funeral, voltei para a oficina com uma sensação de peso indescritível. Não por sentir falta do Sr. Ramiro, mas pelo beco sem saída em que me encontrava.
O encontro inesperado com o gerente Miguel no banco dias antes ainda me assombrava. O convite para o seu gabinete, o nome do senhor Ramiro ecoando naquele espaço luxuoso e o dossiê volumoso com o meu nome não me deixavam em paz. Decidi voltar ao banco, como combinado, desta vez com uma atitude diferente, uma mistura de curiosidade e medo do que um morto poderia ter me deixado. Miguel recebeu-me com um sorriso calmo. Convidou-me a sentar no mesmo lugar e, delicadamente, tirou de um cofre uma caderneta de poupança com a capa azul, desbotada pelo tempo. Senhor Arthur, isto é o que o senhor Ramiro nos confiou para guardar durante os últimos 13 anos. É um tipo de conta-poupança especial, com cláusulas muito rigorosas sobre o beneficiário, disse Miguel, passando a mão suavemente pela caderneta, como se acariciasse um tesouro. Olhei para a caderneta, o meu coração invadido por uma dúvida persistente. Um velho sucateiro, a viver num casebre cheio de lixo, de onde tiraria dinheiro para uma conta-poupança? Seria isto uma brincadeira de mau gosto ou um erro grave do banco? Pigarrei, tentando manter a voz calma. Senhor Miguel, continuo sem perceber. Como é que uma pessoa como o senhor Ramiro conseguiu manter uma conta-poupança durante tantos anos? E mais importante, de onde veio o dinheiro? Miguel não respondeu de imediato. Abriu a caderneta, folheou-a até a última página e empurrou-a na minha direção. O seu olhar transmitia um profundo respeito pelo falecido. A resposta está aqui, senhor Arthur. O senhor Ramiro não se limitou a depositar dinheiro. Ele deixou também um testamento oral, que gravamos e autenticamos devidamente. Ele disse que este dinheiro era, na verdade, seu, que ele apenas o guardou porque, na altura, o senhor estava perdido. Ele acreditava que, um dia, quando realmente precisasse dele para reerguer a sua vida, esta caderneta seria a sua última tábua de salvação. Peguei na caderneta a tremer. Aquela folha de papel fina parecia pesar 1 tonelada. A expressão bloqueado por disposição especial que Miguel mencionara fazia agora todo o sentido. O senhor Ramiro usou a desculpa da lista negra para me impedir de contrair mais dívidas, enquanto, secretamente, criava uma rede de segurança financeira para mim. Um plano perfeito, cruel, mas também imensamente protetor. Folheei as páginas. Os meus olhos encheram-se de lágrimas ao ver as datas dos depósitos. O primeiro foi feito exatamente na semana em que ele me expulsou de casa com os piores insultos. Quanto mais lia, mais o peito me doía. Cada linha era como uma faca a rasgar o ódio que eu tinha construído ao longo de tantos anos. Por que é que ele teve de sofrer tanto? Por que é que se transformou num vilão aos meus olhos, aos olhos dos vizinhos, apenas para proteger um homem arrogante e tolo como eu? A verdade sobre esta conta secreta não era apenas sobre dinheiro. Era uma sentença de consciência que o senhor Ramiro me tinha imposto silenciosamente. Uma sentença cujo preço era um remorso eterno. Quando os meus olhos pararam no saldo final, impresso a negrito na página, a minha respiração suspendeu-se. O coração batia descontroladamente, como se quisesse saltar do peito, e as minhas mãos não paravam de tremer. 280.800 euros. Um valor inimaginável. Uma quantia colossal que, para alguém como eu, à beira da falência, parecia um milagre no meio de um pesadelo. 280.000 euros. Não eram apenas os 50.000 euros iniciais. Era o resultado dos juros compostos ao longo de 13 anos e de pequenos depósitos adicionais, feitos com a regularidade da respiração de um velho. 280.000. Como é possível tanto dinheiro? Gaguejei, atordoado. Senhor Miguel, tenha certeza de que não há engano? Um sucateiro, um velho que vivia do lixo. Miguel olhou para mim, o seu sorriso tingido de tristeza. Não há engano, senhor Arthur. Verificamos o sistema várias vezes antes de o contactar. Os juros compostos de 13 anos são uma parte, mas a maior fatia vem dos depósitos adicionais do seu sogro. Olhe para o histórico de transações. Havia meses em que depositava algumas centenas de euros, outros em que eram apenas umas dezenas. Mas nunca falhou um único depósito. Olhei para as linhas de números que registravam os depósitos. Os meus olhos embaciaram-se com as lágrimas que começavam a cair. Aqueles 280.000 euros não caíram do céu. Foram acumulados com moedas e notas sujas de suor, e talvez até de sangue de um mestre de ofício que se rebaixou a apanhar lixo. Eram o resultado de 13 anos de uma vida de miséria, de refeições de pão com azeite
e de uma sopa rala de legumes colhidos na berma de um caminho. Lembrei-me da imagem do senhor Ramiro, curvado sob o sol escaldante, os ombros magros vergados sob o peso do saco de sucata. Afinal, cada pedaço de ferro que ele apanhava, cada lata de cerveja que juntava, fluía silenciosamente para esta caderneta, alimentando uma esperança para mim. A culpa invadiu-me, sufocando-me o coração. Senti-me tão mesquinho, tão baixo, por um dia ter acelerado a minha mota cara para lhe atirar poeira para cima. Desprezei-o, amaldiçoei-o como um ganancioso, enquanto ele usava a sua própria vida e honra para me amealhar uma fortuna. Aqueles 280 mil euros já não eram para mim papel moeda frio. Tinham o calor das mãos calejadas do meu sogro, o som dos seus suspiros nas noites em que, sozinho, alisava cada nota. O senhor Ramiro disse-nos que, se o senhor vivesse bem e fosse bem-sucedido, este dinheiro seria para a neta dele. Mas se passasse por dificuldades, se a sua oficina estivesse em risco de falir, tínhamos de lhe entregar imediatamente. A voz de Miguel ecoava, cada palavra um martelo a bater na minha alma. Ele tinha visto através de mim, tinha previsto o resultado da arrogância que eu carregava. Tinha me preparado uma rota de fuga quando eu ainda estava perdido em sonhos vãos. O valor de 280 mil euros tornou-se um fardo espiritual avassalador, fazendo-me perceber que a minha dívida para com aquele homem não era apenas de dinheiro, mas de uma vida inteira de sacrifício silencioso. Miguel levantou-se, dirigiu-se ao cofre no canto da sala, retirou um pequeno saco de pano, cuidadosamente amarrado, e colocou-o na mesa à minha frente. E isto é o que restou do último depósito do senhor Ramiro. Ele faleceu antes de conseguir depositá-lo. Guardamo-lo para lhe o entregar em mãos, conforme a sua vontade. Miguel abriu delicadamente o saco, revelando maços de notas pequenas, de 5 e 10 euros, e a maior era uma nota de 20, já gasta. Toquei naquelas notas, senti a sua textura áspera e fria na pele, mas o que mais me chocou foi o seu estado impecável. Cada nota, por mais rasgada ou enrugada que estivesse, tinha sido cuidadosamente alisada e organizada em pequenos maços por valor. Havia notas desbotadas pelo sol e pela chuva, outras ainda com o cheiro a ferrugem e a pó da estrada. Mas nenhuma estava dobrada ou amarrotada. A imagem do velho Ramiro, sentado à luz de um candeeiro a petróleo na sua casa-armazém, surgiu vividamente na minha mente. Imaginei as suas mãos magras e trêmulas a usar um pedaço de madeira, ou um ferro de engomar antigo para alisar cada nota que encontrava. Ele tratava-as com o mesmo cuidado com que tratava o meu futuro. Juntava cada cêntimo que outros deitavam fora para os transformar em dinheiro limpo e apresentável antes de o levar ao banco. Essa meticulosidade não era o hábito de um avarento, mas a expressão de um amor profundo, quase extremista. Ele queria que o dinheiro que me destinava fosse imaculado, digno do preço que ele pagara. Veja, estes são os pedaços de papel que ele prendia a cada maço, disse Miguel, apontando para pequenos recortes com uma caligrafia trêmula e manchada de tinta. Peguei num deles e tentei decifrar as palavras escritas à pressa. Depósito de maio. 200 euros da venda de ferro da obra da ponte. Alisar bem para o Arthur não passar vergonha quando usar. A minha garganta deu um nó. Não consegui conter-me e desatei a chorar como uma criança. O meu choro quebrou o silêncio do gabinete do gerente. Chorei pela minha estupidez, pelos 13 anos de ódio cego, e pelo velho pai que viveu uma vida pelos outros sem nunca se queixar. Pai, desculpa-me. Pai, eu sou um miserável, gritei de dor, as mãos a apertar as notas alisadas como se quisesse reencontrar o calor do falecido. Aquelas notas eram a prova de uma vida de grande sacrifício. Ele não precisava da minha gratidão. Não precisava que eu o compreendesse enquanto estava vivo. Só precisava de saber que, quando partisse, eu teria capital suficiente para refazer a minha vida, para nunca mais ter de me ajoelhar perante ninguém, como ele um dia fizera por mim. A melodia da vida do Sr. Ramiro era triste, mas cheia de força. Foi escrita com notas alisadas, com passos silenciosos em ruas pobres e com um coração de uma generosidade inimaginável. Fiquei ali, no meio daqueles maços de notas, a sentir o despertar a percorrer cada célula do meu corpo. A partir daquele dia, cada nota que eu pegasse não teria apenas um valor material, mas seria uma lição de humanidade e bondade que o meu sogro me ensinara com a sua vida. Enquanto as minhas lágrimas de remorso secavam na caderneta de poupança, o gerente Miguel tirou um pequeno gravador de voz,
o que o senhor Ramiro pedira ao banco para guardar como prova legal final da verdade de há 13 anos. Ouvi o suspiro do senhor Ramiro através do altifalante, a sua voz envelhecida e rouca, mas firme. Era uma conversa dele com um advogado. No mesmo dia em que eu me preparava para entregar o dinheiro ao esquema em pirâmide. Senhor doutor, tenho a certeza de que essa empresa é uma fraude. Fui secretamente a algumas reuniões deles com o meu genro. Só ouvi palavras doces para enganar os gananciosos. A voz do senhor Ramiro ecoava na gravação. O Arthur está cego pelo dinheiro. Se eu o aconselhar, ele não me vai ouvir. Se eu denunciar à polícia, eles fogem com o dinheiro antes de serem apanhados. Só me resta uma opção: fazer o papel do vilão. Vou tirar-lhe aquele dinheiro a todo o custo. Prefiro que ele me odeie para o resto da vida do que o ver na prisão ou falido para sempre. Ouvi, chocado, cada palavra do meu sogro. O guião do amor era, afinal, assim tão cruel. Ele tinha inventado a história do Vasco, tinha se ajoelhado de propósito para apelar ao último pingo de compaixão que restava em mim. Ele sabia que essa era a única forma de eu largar voluntariamente a isca dos burlões. Na noite em que saiu com a mala do dinheiro, não a levou para um cassino, mas diretamente para o banco para abrir uma conta em meu nome. Aceitou a reputação de velho avarento, aceitou ser expulso e desprezado por mim, para me garantir uma tábua de salvação no meio das tempestades da vida. Tenho de fazer com que ele me odeie. Tenho de parecer um traidor aos olhos dele. Só assim é que ele, por raiva, vai lutar para refazer a vida. Só assim é que ele nunca mais vai acreditar nas mentiras de outros. A voz do senhor Ramiro na gravação embargou-se. Que me odeie, desde que viva em paz. Os meus ouvidos zumbiam com as verdades que me atingiam. Durante 13 anos, vivi num mundo de suposições erradas. Construí a minha carreira sobre as fundações do ódio à pessoa que, na verdade, me salvou a vida. O senhor Ramiro não só guardou o meu dinheiro, como usou a sua própria humilhação para proteger a minha honra. Se naquele dia eu tivesse perdido o dinheiro para os burlões, talvez nunca mais tivesse tido a coragem de me reerguer. O plano do meu sogro era perfeito. Tão perfeito que me partiu o coração ao perceber o preço que ele pagou pela minha paz. Ao sair do banco com a caderneta e as verdades chocantes, conduzi em direção à casa degradada do meu sogro. O lugar onde, nos últimos 13 anos, eu nunca tinha entrado com amor. A casa ficava num beco estreito, ainda rodeada por sacos de sucata amontoados, cheirando a mofo. Mas, ao entrar no pátio, deparei-me com um portão de ferro maciço, espesso, com 3 fechaduras robustas, feito de forma artesanal, mas extremamente bem concebido. Eu sou serralheiro. Percebi imediatamente o valor daquele portão. Não era uma porta de uma casa normal. Era a porta de um cofre. A senhora Emília, a vizinha, vendo-me ali parado, aproximou-se. A voz triste. Arthur, vieste? Coitado do velhote, passou anos a soldar esse portão. Dizia que tinha de ser muito forte. Para o Vasco, o tóxico-dependente, não entrar e destruir tudo. Ele sabia que o pai tinha dinheiro guardado e aparecia de vez em quando a pedir. Uma vez, até o ameaçou com uma faca. Mas o velhote aguentou firme. Não lhe deu um cêntimo. Toquei nas soldaduras toscas, mas sólidas. Do portão, as lágrimas voltaram a cair. Afinal, aquele portão não era para o isolar do mundo, mas para o proteger da destruição do filho, para proteger cada moeda que ele juntava para mim. Ele viveu sob a ameaça constante do seu próprio filho para manter a promessa silenciosa que fizera ao genro. Transformou a casa numa fortaleza de aço, suportando a solidão e o perigo no meio do lixo para proteger uma fortuna que considerava o tesouro da sua vida. Muitas noites ouvi o Vasco a esmurrar o portão, a gritar que ia destruir a sucata do pai. Mas o velhote ficava lá dentro, em silêncio, a abraçar o saco do dinheiro, a murmurar. Este dinheiro é do Arthur. Ninguém lhe toca, contou a senhora Emília, cada palavra um prego a cravar-se na minha consciência. Abri a fechadura e entrei na sala escura e abafada, com cheiro a petróleo e a ferrugem. No meio da sucata, vi o seu antigo conjunto de ferramentas de serralharia, limpo e arrumado numa prateleira de madeira. Afinal, mesmo tendo deixado o ofício para apanhar lixo, a sua alma continuava a ser a de um mestre respeitável. O portão de ferro fora aberto, mas a barreira no meu coração ainda lá estava. Um remorso tardio por ter desprezado um herói silencioso que vivia no meio dos dejetos da vida.
Sentei-me na cama de verga a ranger, a olhar para o portão robusto, e senti uma imensa proteção a envolver-me. O meu sogro ergueu uma barreira para me proteger, e eu ergui uma barreira de ódio para o abandonar. Na pequena sala do meu sogro, para além dos sacos de sucata, o que mais me impressionou foi um prato de alumínio velho, pousado num canto de uma mesa de madeira podre. No prato, havia apenas uma tigela de arroz branco, já frio, e um pires com pão e azeite. Olhei para aquela refeição, e o meu coração doeu como se me tivessem apunhalado. Durante 13 anos, enquanto eu me sentava em restaurantes de luxo a assinar contratos de milhões, o meu sogro sobrevivia com refeições tão pobres como esta. O senhor não imagina, Arthur. O velhote era muito poupado. Sempre que ia ao banco depositar dinheiro, só se permitia comprar um pão ou um caldo verde de 2 euros para enganar a fome. A voz do gerente Miguel ecoou na minha mente, a contar as visitas do senhor Ramiro ao banco. Uma vez, os nossos funcionários viram-no a tremer de fome e ofereceram-lhe uma sopa. Mas ele recusou. Disse que era um desperdício, que era melhor juntar esse dinheiro à caderneta do genro. Arroz branco e pão com azeite. Era tudo o que um mestre de ofício outrora famoso escolhera para a sua velhice. Não lhe faltava dinheiro. Os juros mensais daquela caderneta de poupança davam-lhe mais do que o suficiente para uma vida confortável. Mas ele escolheu viver como o mais pobre dos pobres para me acumular cada cêntimo de juros. Desvalorizou-se a si mesmo, abdicou do conforto pessoal para alimentar a esperança da ressurreição da minha oficina. Esse sacrifício não foi apenas financeiro, foi um desgaste físico e mental levado ao extremo. Peguei num pedaço de pão e molhei-o no azeite. O sabor simples era como a vida do meu sogro, modesta, mas com uma força interior extraordinária. Cada grão de arroz, cada gota de azeite, parecia carregar uma mensagem silenciosa de perseverança e bondade. Ele comeu pão com azeite durante 13 anos para me construir uma fortuna de 280 mil euros. Olhei em volta da sala, não havia um único aparelho eletrônico de valor, nem uma peça de roupa nova. Tudo era velho e remendado, como a sua vida solitária. Senti um nó na garganta que me impedia de engolir aquele pão. Perguntei a mim mesmo o que tinha feito para merecer a refeição do meu sogro. Tinha-o acusado de avareza quando ele não me deu um cêntimo nas minhas dificuldades, quando, na verdade, ele passava fome e privava-se de tudo para proteger o meu futuro. O pão com azeite tornou-se um símbolo de nobreza, uma lição de moral que levarei para o resto da vida. A bondade não precisa de ser exibida. Reside nos sacrifícios mais silenciosos que, por vezes, os nossos olhos não conseguem ver. Curvei-me para olhar debaixo da cama, onde o pó cobria pedaços de ferro, e encontrei uma velha lata de bolachas, daquelas de há décadas, completamente enferrujada. As minhas mãos tremeram ao abrir a tampa. Pensei que lá dentro estariam recordações de família ou algumas moedas. Mas não. O que vi foram centenas de embalagens vazias de analgésicos baratos, os mais baratos do mercado. O meu coração apertou-se ao perceber a verdade dolorosa. O meu sogro estava doente há muito tempo. As dores atormentavam-no todas as noites, naquela casa fria e cheia de lixo. Mas ele não se atreveu a ir ao hospital. Não se atreveu a comprar medicamentos decentes. Usava analgésicos fortes e baratos para enganar o corpo, para tentar esquecer a doença e continuar a apanhar sucata. Todos os dias, ele pegava no dinheiro que deveria ter usado para o seu tratamento e depositava-o na conta em meu nome. O velhote queixava-se muitas vezes de dores nas costas, em dores de barriga, mas dizia sempre que era da idade, nunca queria ir ao médico, a vizinha Emília disse da janela. Houve uma altura em que tossia sangue. Eu e a Sofia insistimos para ele ir ao hospital, mas ele recusava. Dizia que precisava do dinheiro para uma coisa importante. Pensei que ele estava a ficar senil. Quem diria? Peguei nas embalagens vazias, senti-as a queimar-me as mãos. Cada embalagem era uma noite em que ele ficara acordado com dores, um dia em que tivera de se esforçar para carregar sacos pesados. O sacrifício do meu sogro ultrapassou os limites do amor normal. Foi um martírio pelo genro, por alguém que um dia lhe dirigira as palavras mais cruéis. A lata debaixo da cama era a prova da minha extrema negligência. Vivi tão perto dele, mas tão longe da sua alma. Não notei os sinais do seu definhamento porque estava demasiado ocupado a perseguir valores fúteis e um ódio mesquinho. Olhando para as embalagens vazias, vi a imagem do meu sogro na escuridão,
as mãos magras a agarrar à beira da cama para não gemer, com medo que os vizinhos ouvissem. Ele escolheu uma morte silenciosa para proteger a integridade das suas poupanças. Aquela lata não continha ouro nem prata, mas um metal mais precioso do que qualquer coisa neste mundo: a lealdade e a infinita generosidade de um pai. Abracei a lata, as lágrimas a caírem sobre as embalagens secas. Pai, se eu soubesse mais cedo, se tivesse sido um pouco menos egoísta, talvez não tivesses partido em solidão e dor. No fundo da lata, por baixo das embalagens de analgésicos, havia um pedaço de papel de caderno, amarelado, a tinta esbatida pela umidade e talvez pelas lágrimas de quem o escreveu. Era uma carta não enviada. Uma breve confissão que o meu sogro escreveu nos seus últimos dias, quando a respiração já era fraca e as mãos já não tinham força para segurar um maçarico de soldar ou empurrar o carrinho de mão. Abri o papel, a caligrafia do meu sogro era trêmula, irregular, mas ainda continha uma força estranha. Arthur, se leres estas linhas, é porque já me juntei à tua sogra. Sei que me odeias muito, há 13 anos que não me chamas pai. Dói-me muito, mas não te culpo. Estou velho, não te posso proteger para sempre. Guardei este dinheiro para cuidares da pequena e para teres capital para reabrir a oficina com que sempre sonhaste. Não acredites em enriquecimento rápido. Para um homem que trabalha o ferro, só o suor traz o pão de forma duradoura. Peço desculpa por te ter feito sofrer, mas se não o fizesse, temia que te perdesses e não encontrasses o caminho de volta. Lia e sentia o coração a ser esmagado. Cada palavra do meu sogro era como uma profecia que se infiltrava na minha alma. Ele não mencionou as suas dores, nem as refeições de pão com azeite, nem as noites em branco a apanhar lixo. Só se preocupava com o meu futuro, com a sua neta e com o ofício que ele tanto venerava. Esta carta não enviada era o maior testamento espiritual que eu poderia receber. Dissipou todas as dúvidas, desfez todas as sombras de ódio e acendeu no meu coração a chama da compaixão. Tenta viver de forma honesta, não deixes que te desprezem. O dinheiro que está no banco é dinheiro limpo. Juntei-o lata a lata, pedaço de ferro a pedaço de ferro. Podes usar. Lu com a consciência tranquila para reergueres a oficina. A carta terminava com uma linha quase ilegível. Sempre tive orgulho no meu genro. Deixei a cabeça cair sobre a carta. Um choro sufocado explodiu no meio da casa vazia. Um pai, tardio, saiu-me da garganta, perdendo-se no silêncio do beco. 13 anos de ódio tornaram-se subitamente leves como fumo. Tudo o que restava era a imagem de um grande pai, com as suas mãos calejadas, a sorrir para mim do além. A carta não enviada encontrou finalmente o seu destinatário. O meu coração desperto. Um coração que agora sabia o que era o sacrifício, a bondade e o verdadeiro amor de uma família. Nessa manhã, já não chovia, apenas raios de sol pálido se infiltravam através de um nevoeiro fino. Levantei-me cedo. Passei numa garrafeira para comprar a melhor aguardente, aquela que o meu sogro gostava de bebericar no Natal. Comprei também um ramo de crisântemos amarelos, a flor que simboliza o respeito e a saudade. Com as mãos a tremer, dirigi-me ao cemitério onde ele descansava. Desde o funeral, era a primeira vez que voltava, mas com um espírito completamente diferente. Os meus 13 anos de ódio levaram-me a escolher para ele o canto mais escondido e barato do cemitério. Parei em frente à campa simples, a erva já a crescer à volta. Senti uma tristeza infinita. Ajoelhei-me, sem me importar com a lama a sujar a minha roupa cara. Com as minhas próprias mãos, arranquei as ervas daninhas e limpei a lápide com o nome Ramiro Alves gravado. Pai, voltei para ti, murmurei. Desta vez, a palavra pai soou natural, calorosa, mas encharcada de lágrimas. Durante 13 anos, essa palavra esteve soterrada sob as cinzas do meu egoísmo. Agora, era como um riacho a purificar a minha alma. Servia a aguardente em 3 pequenos copos. O aroma forte misturou-se com o cheiro do incenso que acabara de acender. O fumo subia, envolvendo a fotografia do meu sogro na lápide. Na foto, ele sorria, os olhos semicerrados, cheios de tolerância, como se ouvisse o meu pedido de desculpas tardio. Bebi um copo e derramei os outros 2 sobre a terra. Senti como se ele estivesse ali, ao meu lado, a ouvir os segredos que guardei durante 13 anos. Esta peregrinação não era apenas a um lugar físico, era um regresso à fonte da compaixão. Fiquei sentado junto à campa por muito tempo, até o sol subir,
sentindo uma paz estranha a espalhar-se pelo meu corpo. Dizem que os homens não choram, especialmente aqueles que já passaram por tudo na vida. Mas ali, em frente à campa do meu sogro, chorei como uma criança perdida. Estas lágrimas não eram de fraqueza, mas o extravasar de toda a raiva e remorso acumulados durante uma década. Chorei por perceber que tinha sido tão cego, que tinha dito as palavras mais cruéis ao herói mais silencioso da minha vida. Lembrei-me do dia em que acelerei a mota para lhe atirar poeira para cima enquanto ele apanhava latas de cerveja debaixo de uma mesa. Na altura, senti-me vitorioso. Agora, o meu coração estava a ser esmagado. Pai, por que não me repreendeste? Por que não me bateste? Por que continuaste a suportar o meu desprezo em silêncio, enquanto juntavas cada cêntimo para mim? Cada lágrima que caía na terra trazia uma memória dolorosa das vezes em que traí o teu amor. Os 280 mil euros no banco não são apenas dinheiro, são sangue, suor e as dores da doença que sacrificaste a tua vida para me proteger. A luz do entardecer começou a tingir o cemitério de vermelho. O chilrear esparso dos pássaros tornava o ambiente ainda mais solene. Senti o frio do remorso tardio a penetrar na minha pele. O arrependimento é o sentimento mais cruel. Não nos permite recomeçar, apenas nos obriga a enfrentar o que perdemos. Fiquei ali, deixando as lágrimas de um homem correrem pelo meu rosto encovado. Sentia que cada lágrima era uma libertação para a minha alma acorrentada pelo ódio. Prometo-te, Pai, que vou viver bem. Vou usar este dinheiro para refazer a minha vida, para que possas sorrir em paz onde quer que estejas, disse, com a respiração entrecortada, as mãos a apertar a terra como se procurasse o último resquício do seu calor. A última lágrima de um homem caiu, marcando o fim de uma pessoa velha e cheia de ódio, e o renascimento de um filho que aprendeu a valorizar a família. O cemitério mergulhou na escuridão, mas no meu coração, uma luz de esperança e bondade começava a brilhar. Ao regressar do cemitério, trazia comigo uma nova energia, uma determinação sem precedentes para reerguer a oficina selada. Fui ter com o gerente Miguel para tratar dos procedimentos para levantar o dinheiro da poupança do meu sogro. Os 280 mil euros já não eram números num papel, mas a base sólida para o renascimento de um sonho. A primeira coisa que fiz foi contactar todos os credores e pagar integralmente todas as dívidas, capital e juros. Ao ver a surpresa nos seus rostos, ao verem um homem à beira da falência pagar tudo, sorri discretamente, agradecendo em silêncio a previdência do meu sogro. Depois, reuni os antigos operários, os homens que lutaram ao meu lado durante anos. Organizei um jantar na oficina, no mesmo local que, semanas antes, estava silencioso sob os selos de penhora. O senhor Mateus e os outros ficaram chocados ao ouvir a verdade sobre o meu sogro, a razão pela qual eu tinha dinheiro para reabrir. No meio do vapor da panela de cozido e do som das faíscas de soldadura que voltavam a brilhar, vi as lágrimas a caírem dos rostos daqueles homens de aço, comovidos com a história do velho sucateiro. Arthur, o senhor Ramiro foi um grande mestre, um grande pai. Prometemos trabalhar arduamente para que a oficina cresça e não desiludir as suas esperanças, disse o senhor Mateus, levantando o copo, a voz a tremer de emoção. O som dos martelos, das rebarbadoras, misturou-se numa sinfonia de renascimento. Fiquei no meio da oficina, a inalar o cheiro a óleo e a ferro, sentindo um calor estranho no coração. A oficina, a partir de agora, não seria apenas um lugar para ganhar dinheiro, mas um santuário para a memória e a bondade do meu sogro. Pendurei um retrato dele no lugar de maior destaque do meu escritório, para que todos os dias me lembrasse da lição de sacrifício e bondade. A primavera aproximava-se e a minha oficina começava um novo ciclo de vida. Um ciclo alimentado pelo amor silencioso, mas eterno, de um grande pai. Depois de o trabalho na oficina estabilizar, comecei a jornada para recuperar os outros fragmentos da minha vida, sendo os mais importantes Sofia e a nossa filha. 13 anos de separação, 13 anos a fugir no meu ódio, sem saber as dificuldades que a minha mulher passou para criar a nossa filha sozinha. Fui procurar, lá ao mercado abastecedor, onde ela trabalhava. Era uma pequena mercearia, apertada e desarrumada, num canto do mercado, com um cheiro forte a peixe e a pó. Fiquei a observar, lá de longe, o coração a apertar-se. A mulher que um dia fora o meu orgulho estava agora magra e envelhecida. O cabelo tinha madeixas brancas e as mãos estavam gretadas de tanto carregar caixas.
Estava a carregar um saco pesado de batatas, o suor a escorrer-lhe pelo rosto sofrido. O seu olhar era triste, uma tristeza profunda de quem sofreu demasiado, mas continua a lutar. Aproximei-me, as pernas a tremer, a boca a balbuciar até conseguir dizer: Sofia. Ela assustou-se e deixou cair o saco. Olhou para mim, paralisada, os olhos arregalados, como se não acreditasse. Arthur. A sua voz tremeu, e depois desatou a chorar. As lágrimas caíam sobre as suas mãos calejadas. Corri para ela, agarrei-lhe as mãos, sentindo o calor da família que me faltara por tanto tempo. Devia-lhe um pedido de desculpas, uma vida de paz. E agora, graças ao meu sogro, tinha a oportunidade de compensar tudo o que perdi na minha loucura. Quando Sofia se acalmou, levei-a à antiga casa do bairro social, onde o senhor Ramiro vivera os seus últimos dias. Levei-a para dentro, abri o armário de madeira podre que eu tinha acabado de limpar. Lá dentro, havia uma pequena caixa de veludo vermelho, que encontrei escondida atrás do retrato da mãe de Sofia. Entreguei-lhe um molho de chaves e um conjunto de papéis amarelados, mas bem conservados. Eram os documentos da casa e outro testamento manuscrito. O teu pai passou esta casa para o nome da nossa filha há 10 anos. Sofia, disse eu, a voz embargada. Ele apanhou lixo para pagar a hipoteca, para deixar um porto seguro para a neta. Ele preocupou-se com a nossa família muito mais do que imaginamos. Sofia pegou nos documentos, as mãos a tremer. Ajoelhou-se em frente ao altar improvisado do pai, a chorar sem som. A chave da casa antiga já não era apenas um bem material, era a chave que abria a porta do perdão e da gratidão infinita. O senhor Ramiro usou a sua vida para manter acesa a chama de um lar que se tinha arrefecido. Até ao fim, conseguiu entregar esse calor aos seus descendentes. Sentei-me ao lado de Sofia, demos as mãos, no meio da sala vazia, sentindo a presença do seu pai a pairar no ar. Nesta primavera, a casa já não estaria fria e cheia de lixo, mas cheia de risos e da reunião de uma família que encontrou o caminho de volta depois da tempestade. O primeiro jantar em família em 13 anos foi simples, mas incrivelmente acolhedor. Na mesa, não havia pão com azeite, mas os pratos que o senhor Ramiro gostava, acompanhados de arroz branco e perfumado. A nossa filha, agora uma adolescente, sentou-se entre nós, os olhos a brilhar de alegria ao ouvir pela primeira vez as histórias do avô. Falamos dele com reverência, das mãos calejadas que juntaram cada fragmento para construir a nossa felicidade. Olhei para Sofia, o seu olhar já não era tão triste, mas sereno. Já não falávamos dos 280 mil euros como uma fortuna material, mas como uma lição eterna de humanidade. Os cacos do passado estavam a ser colados com a cola da compreensão e do perdão. Prometi a mim mesmo viver uma vida digna do sacrifício do meu sogro. Ensinar a minha filha o valor da bondade silenciosa. A sala parecia subitamente mais clara sob a luz amarela e quente. Lá fora, o som das folhas a cair era como os passos do meu sogro a voltar para visitar os seus. Os mal-entendidos, os ódios, dissiparam-se com o fumo do incenso. Restava apenas o amor sincero a brotar no coração de cada um. Ficamos sentados juntos por muito tempo, a olhar para o futuro com a firme convicção de que a bondade terá sempre o poder de ressuscitar o que se perdeu e que o amor de um pai será sempre o farol que nos guia através de todas as tempestades. A primavera tinha chegado a Lisboa. O ar fresco dos dias que antecediam o Natal, misturado com o cheiro das castanhas assadas e do musgo dos presépios, criava um cenário vibrante e cheio de esperança. Passeava com a minha família pelas ruas antigas, por onde o meu sogro passara todos os dias com o seu carrinho de mão. Agora, em frente às esplanadas e aos restaurantes, já não sentia desprezo, mas via a figura grandiosa de um pai que venceu a pobreza e a humilhação para proteger a sua família. Fomos ao cemitério mais uma vez, levamos as flores mais bonitas para colocar na sua campa. A relva estava agora verde, e a lápide brilhava sob o sol de inverno. Fiquei ali, a sentir uma paz absoluta na minha alma. A primavera do senhor Ramiro não era a das árvores e das flores, mas a primavera que brotou da sua bondade e do seu sacrifício silencioso por nós. A história do velho sucateiro será contada para sempre aos nossos filhos e netos, como prova de que a humanidade e a bondade nunca morrem. Pai, o Natal está a chegar, e nós estamos bem. Sussurrei ao vento, o coração a transbordar de gratidão e respeito. A imagem da família reunida junto à sua campa
Era o final feliz de uma jornada de lágrimas e despertar. Caminhamos no meio da multidão apressada, o coração leve por termos encontrado o verdadeiro sentido da vida. A primavera do Senhor Ramiro florescerá para sempre no meu coração, provando que o amor silencioso, mas eterno, de um pai é o presente mais valioso que alguém pode receber. Uma primavera de humanidade, de renascimento e de felicidade eterna.